tem aquela sabedoria de quem viveu muito, mas a de Deus é única. Amém, Jesus? E nós precisamos escolher qual é a sabedoria que vai basear a nossa vida, que vai ser basilar para a gente. Porque seguir na sabedoria humana nem sempre traz resultado positivo. Na verdade, quando a gente segue a nossa sabedoria, muitas vezes traz até resultado negativo. E a gente precisa então rever algumas coisas. O apóstolo Tiago, vai falar com muita propriedade sobre essa sabedoria no capítulo 3 do livro do Tiago. Vamos lá, no capítulo 3. E hoje, 10h30 da noite, temos a vigília do socorro de Deus, hein? Quem aqui vai voltar para a vigília? Ah, glória a Deus. A gente se vê mais tarde aqui, às 10h30, até às 5 da manhã. Vem preparado. Quando eu digo preparado, não é para trazer colchão e travesseiro, não. Quando eu falo preparado, é vir para orar até de manhã. Amém, pessoal? Porque vai ser uma vigília bem agitada, pode ter certeza disso. Bastante louvor, bastante palavra, bastante oração. E vai ser uma bênção até as 5 horas da manhã, em nome de Jesus. Começa às 10h30. Todos estão convidados a voltar. Tiago, capítulo 3. Então, vamos lá. Tiago, capítulo 3, versículo 13. A sabedoria que vem do alto é o título desses textos que a gente vai ler agora. O Tiago vai falar assim, finalzinho da Bíblia, para quem não achou, depois de Hebreus, tá? Hebreus, Tiago, depois vem as cartas de Pedro. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Ele começa perguntando. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Amém? A gente, como eu falei, tem a sabedoria do homem e a de Deus. O povo de Deus é um povo abençoado, por quê? Porque a gente procura seguir a de Deus. Se a nossa sabedoria, aquilo que nós adquirimos de conhecimento, não é compatível com o que Deus nos ensina, a gente costuma abandonar isso. Alguns são um pouco teimosos, cabeça dura, acha que é sábio demais e começa a abandonar a sabedoria de Deus e andar na sua própria sabedoria. Aí começa a declinar, começa a afundar na areia movediça. Alguns ainda têm juízo e voltam para a sabedoria de Deus. Aí Deus levanta daquela areia movediça. Mas alguns são teimosos, mais teimosos, quanto mais bate cabeça, quanto mais sofre, mais teimosos ficam e só vão afundando, afundando e afundando. Ele está dizendo, se tem alguém entre vocês, essa palavra é dada para os crentes, para aqueles que acreditam em Jesus Cristo. O Tiago não está pregando para quem não acredita em Jesus Cristo. O Tiago está pregando para quem crê em Jesus Cristo. E ele fala, tem alguém entre vós sábio e inteligente? Então mostre pelo bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Aí ele vai falar uma coisa interessantíssima para a gente hoje, 14. Mas se tendes amarga inveja, presta atenção nisso. Amarga inveja, sentimento faccioso, você é uma pessoa que sempre cria divisão e problemas por onde você passa, dentro da sua casa, é sempre o pivô de discussão, é sempre aquele que vem contrariar todos, é sempre aquele que cria facção, que cria sua turminha de cá e deixa outra turminha de lá, e você começa com aquela fofoca aqui, e aquela turminha não presta, sua turma que presta, e você então tem sentimento faccioso, ou inveja amargosa, amarga inveja, em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Deus vai confrontar você com a palavra, se você anda assim, com amarga inveja. Inveja do irmão, inveja da irmã que casou, do irmão que casou, inveja da casa que o irmão comprou, inveja do carro que o outro comprou, do ministério que o outro teve, e vai tendo essa amarga inveja, e aquilo vai te corroendo. Sabe, tem gente que tem uma inveja que corrói a pessoa, né? Vai corroendo a pessoa. É inveja. Ela nem sabe, às vezes, que é inveja, ela nem entende como inveja, mas ela começa a ficar aborrecida porque as outras estão sendo abençoadas. Já é uma inveja, mas a pessoa não entende.
Ela acha assim, pô, por que não eu? Por que não eu? Fulano aconteceu, ciclano aconteceu, fulano conseguiu, ciclano conseguiu, por que não eu? Isso já é uma inveja. A pessoa não percebeu que ela está amarga. Tão amarga que não consegue se alegrar com a alegria dos outros. Ela só se alegra com a alegria dela. Se os outros conquistarem alguma coisa, ela fica chateada, aborrecida. Não, Deus tem para ele, tem para mim também. Eu quero mais que os outros se deem bem. Amém, Jesus? E eu quero que Deus tem para mim. É assim que eu não vou ter amarga inveja. E ele vai falar, isso aqui é muito sério. Se você tem amarga inveja, sentimento faccioso, aquela pessoa que sempre cria grupinho, sempre tem aquele amiguinho, aquela amiguinha, e cria divisão, e bota um contra o outro, aquela facção, né, em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Deus vai confrontar você. Ele vai mostrar para você várias vezes, colocar o dedo na sua ferida e mostrar que o erro está aí. Você está com um espírito faccioso dentro de você. Amém, pessoal? É mais ou menos o que a gente vive aqui no Rio de Janeiro. Você não vai ver uma pessoa de uma facção, né, por exemplo, mal comparando, né, um comando vermelho andando num território de uma outra facção. Você vai ver? Vai dar confronto, não vai? Vai ou não vai? Vai dar confronto, vai dar tiroteio, vai ter muita morte, porque a facção cria isso, fica um contra o outro. Dentro de casa, às vezes, está assim. É o marido que criou facção com seus filhos e colocou os filhos contra a esposa. A esposa que criou uma facção com os filhos e os filhos estão ficando com raiva do pai, porque a esposa só fica criando aquela facção, tem espírito de facção. Isso aqui é importante. Por que isso aqui é importante? E eu estou gastando um pouco mais tempo com isso. Porque Deus vai confrontar essa pessoa com a verdade. Ela fica aborrecida de não conquistar, de não conseguir avançar, de outra pessoa conquistou e ela não conquistou, ela fica triste, ela fica mais amargurada, a inveja bate e ela fica cada vez mais aborrecida, mas Deus vai confrontar com a verdade. Deus é bom. Ele não vai virar as costas, não. Ele vai confrontar a pessoa, vai tentar despertar a pessoa, vai tentar acordar a pessoa, vai tentar mostrar a ela, você está querendo facção comigo, você está contra a minha palavra, você está no caminho mau, eu não quero isso para você, mas eu não posso te abençoar. Como que eu vou te abençoar se eu abençoo quem está do seu lado e você fica com inveja? Alguns invejam tanto que querem até passar rasteira na pessoa, desejam até o mal, Quer dizer, só porque eu não recebi, outro não pode receber? Não, deixa as pessoas serem abençoadas. Deus tem bênção para todo mundo, irmãos. Amém, Jesus? Para com esse espírito faccioso, com essa amarga inveja. Por que é importante? E você não deve mentir contra a verdade e ficar na verdade de Deus. Versículo 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto. Não é a de Deus. Ela é uma sabedoria terrena, é uma sabedoria animal, e é uma sabedoria, fala assim, está amarrado. Fala, Deus me defenda. Amém, Jesus? Irmãos, eu não quero isso para mim. Estou fora. Não, estou fora. Quer para você, irmão? Deus me defenda. Estou fora. Eu não preciso disso para Deus me abençoar. Você viu por que eu demorei um pouquinho? Amarga inveja, sentimento faccioso no seu coração. E eu já expliquei mais ou menos o que é isso. Nós não precisamos invejar ninguém. Ninguém, mas pastor, ele nem é crente, ele tem outra religião, ele serve a entidade, ele faz sacrifício, e olha a casa dele, olha o carro dele, eu que sirvo a Deus, eu sou dizimista, eu não tenho o que ele tem. Para com isso, irmão. Para. Seu Deus é dono da prata e do ouro, vai ser fiel a Deus, vai falar com Deus, vai dobrar o joelho, vem na vigília orar. A última oração da vigília, você vai gostar muito. A penúltima e a última. Eu vou fazer 4 orações dessa vigília. Firmados com Deus é a primeira. Mente curada é a segunda. Mente com saúde, a segunda. A terceira, consagração. Vamos ungir vocês com esse azeite aqui para quem vai vir na vigília.
Consagração para quê? Para entrar numa guerra que é a quarta oração. A quarta oração vai ser a grande guerra mesmo, do socorro de Deus na nossa vida. Porque eu vou fazer a oração da devolução. Vamos devolver para o inferno que é dele. Vamos devolver para o diabo que é dele. Eu não quero nada dele na minha vida, irmão. E já tenho falado com Deus, Senhor, se o Senhor encontra em mim algo dele, hoje é dia de tirar. Amém, Jesus? E pode vir nessa intenção. Se tem algo dele em mim, hoje é o dia de tirar. Hoje não, amanhã. Porque já amanheceu o dia, né? É a última oração. Amém, Jesus? Quando estiver amanhecendo o dia de sábado, eu vou estar lá já, firmado com Deus, com a mente curada, consagrado, preparado para devolver para o diabo que é dele. É uma vigília para você receber o socorro de Deus. Porque, irmãos, nós somos humanos, vivemos na terra, e muitas vezes nos baseamos com uma sabedoria terrena, e achamos que vamos nos dar bem, porque tem fulano se deu bem, porque o ciclano está se dando bem, eu também vou me dar bem. Sai dessa, é terrena, ele fala, é animal e é diabólica. Para com essa história. Mas fulano, olha lá, como é que fulano se dá bem? Ixi, esquece, irmão. Esquece. Você não precisa daquilo. O que você precisa é de Deus na sua vida, te abençoando, te conduzindo, te dando o que Ele quer te dar, o que Ele entende que você suporta. Tem gente que não suporta ser rico. Entre nós, tem pessoas que, se fossem ricas, abandonaria Jesus Cristo, esqueceria da salvação. Não precisa nem ser rico. Entre nós tem pessoas que é só melhorar de vida. Nem precisa ser rico, só melhorar de vida já vai abandonar Jesus Cristo. Tem gente que não pode arrumar um namorado, não está preparado. Um varão ou uma varoa vem para a igreja só para pedir um varão e uma varoa. Pega um varão de vassoura e vai varrer a rua. Porque não está preparado. É por isso que Deus não deu o varão. Porque se der o varão vai cair em pecado. Se der a varoa vai cair em pecado e vai largar a igreja. Quantos eu já vi acontecer isso? Quantos eu já vi acontecer isso? E apareceu um varão, deu uma piscadinha, ficou toda serelepe, foi embora com o varão e nunca mais aparece na igreja. Já vi acontecer, mano. Pega um... Amém, irmãos? Tanto homem quanto mulher, tanto jovem, e não é só jovem não, gente de idade também. Gente de idade também, que não quer ficar sozinho o resto da vida. E não está errado não, tá? Diga-se de passagem. Não está errado, se você não quer ficar sozinha, pode buscar seu varão, sua varoa. Isso é de Deus, não tem nada demais nisso aí. Porém, tem que estar preparado. Entende? Sim ou não? Tem que estar preparado. Porque agora serão dois, não serão um só. Não vai ser só seu pensamento agora o seu pensamento e o dela, ou o dele. Não é só a sua vontade agora, é a sua vontade e a vontade dela, ou a vontade dele. Tudo vai mudar. Então você tem que estar pronto para não largar Jesus e não ficar errando. Mas também não pode ficar desenvergonhice, né? Se é para ter um varão, uma varoa, então é para casar. E por aí vai. Senão a gente está jogando a salvação fora. É sabedoria terrena, é sabedoria diabólica, é sabedoria humana, animal, a Bíblia fala. Essa sabedoria não vem do alto. Ele fala isso aqui, não vem do alto. Amarga inveja. Você não tem que invejar ninguém, irmãos. Não precisa. E tem um Deus que cuida de você, que supre sua necessidade, que te socorre, nem que seja aos 40, aos 95, aos 100 do segundo tempo, aos 47 do segundo tempo, Ele te socorre. No apagar das luzes, Ele te socorre. E às vezes Ele prova a nossa fé até a última, né? Até o último momento Ele prova a nossa fé. Mas quando a luz está apagando já, Ele vai lá e socorre. Um Deus que nunca desampara, que sempre estende a mão, mas a gente quer ir na nossa sabedoria. Eu vi uma coisa na internet esses dias. Um pregador ofereceu um pregador, não vou falar nomes não. Ele ofereceu um curso para a pessoa aprender. Ele falou: vou ensinar vocês, depois de 40 anos estudando sobre o assunto, o homem é doutor no assunto, 40 anos estudando sobre o fim dos tempos, eu vou ensinar a vocês alguns sinais do fim dos tempos. Eu não entrei, não vi,
Não assisti. Não assisti. Não sei se alguém aqui assistiu. E aí no final, depois eu estava, esses dias já passou, acho que foi dia 16, passou. No final esses dias estava olhando no Instagram e eu vi que no final das lições que ele deu, ele vendeu o material dele. E ele pediu uma coleção de 3, ensinando tudo sobre a volta de Jesus. Tudo. É um curso que ele tem, que ele fez nesses 40 anos estudando o assunto. E ele vendeu por R$700, em 12 parcelas se quisesse. Aí a pessoa vai falar assim, eu ouvi um monte de gente lá falando isso. Um monte. R$700, pastor, é muito dinheiro. Como assim? A palavra de Deus não se vende. Então você nunca comprou uma Bíblia? Então você acha a Bíblia onde? Na árvore? Os livros que falam de fé, você acha onde? Na árvore? Você acha que o homem, 40 anos, ficou orando, e depois, como mágica, apareceu 3 blocos de estudo dele de 40 anos? Você entende o que quer se dedicar para fazer um livro, quanto mais 3 de estudo, uma coleção? Aí você vê torcedor que ganha salário mínimo, passando o cartão em 10 parcelas para pagar R$700 para ver o time ganhar ou perder um campeonato. E o pessoal está lá pulando de alegria. O povo de Deus precisa despertar e investir na sua vida espiritual. E aí agora eu não estou falando do dinheiro não, de curso, nada disso não. Eu estou falando de você se dedicar a encontrar Deus, se dedicar a ler a palavra de Deus e parar de querer procurar homens milagrosos. Amém, irmãos? Não existe homens milagrosos. Existe homens de Deus, usados por Deus para que Deus faça os milagres. E nós precisamos nos dedicar. Ler a Bíblia de verdade. Ouvir quem vale a pena ouvir. E se tem como investir, investe. Num curso desse aí para aprender um pouco mais, para não ficar aí cheio de medo, porque está tendo guerra aqui, guerra lá. Uma pessoa falou assim, pastor, por que Deus deixa essas coisas acontecerem, pastor? Tanta gente inocente morrendo. Ué, irmão, você já viu alguém em guerra tomando cafezinho? Meu Deus do céu, as pessoas estão viajando. Elas estão achando que as coisas são brincadeiras. Não, Jesus falou no final dos tempos, guerras e rumores de guerras. Você acha que Jesus estava falando de o quê? Dos inimigos sentados tomando cafezinho? Jesus avisou. Vai ter guerra, vai ter rumor de guerra. E em guerra tem morte. Inocente morre. Tem que orar, ué. E agradecer, porque Deus guardou nossa nação disso aí, que a gente não vê isso há muito tempo. Mas pode acontecer, porque Jesus falou que no final do tempo teria guerra e rumor de guerra. A gente tem que estar preparado para não abandonar Jesus Cristo. Amém, irmãos? Tem que estar preparado para não abandonar nossa fé. E não ficar com essa sabedoria terrena, animal e diabólica. Cheio de coisa no coração. E aí quando acontecem as coisas que já tá escrito que vai acontecer, está lá. Mas a gente não sabe, não lê. Ou lê e não presta atenção. Pois é. Não, e tem o Mateus 24, 25 também fala. Tem vários textos que falam, na verdade. Vários textos que mostra que essas coisas vão acontecer. E aí quando acontece a gente fica questionando Deus, porque Deus deixa acontecer. Isso não tem nada a ver com Deus, tem a ver com essa sabedoria aqui, ó. Porque o homem quer um pedacinho de terra. A pessoa tem uma terra daqui até lá do outro lado, mas se incomoda. Olha a amarga inveja. Se incomoda porque foi dado um pedacinho desse aqui para um povo. Entendeu? Ela tem terra daqui até lá do outro lado, mas porque foi dado um pedacinho desse aqui, a pessoa tem amarga inveja e começa essa guerra. Mas Jesus falou que teria. Aí a pessoa está achando que a guerra é o quê? A guerra é isso aí, infelizmente, irmão. E o que a gente tem que fazer? Orar. Orar, ué. Isso é um dos sinais da volta de Cristo. Aí eu vejo a pessoa reclamando porque o pastor está cobrando pelo trabalho de uma vida. Um trabalho de uma vida que ele fez. Ué, ele tem que cobrar, ué. Ele vai fazer aquilo como?
Como que ele vai pagar os profissionais que fizeram aquilo? Como que ele vai se sustentar para poder se dedicar a aprender mais? Ele tem que cobrar mesmo. 700 é muito? Pode parecer muito. Esses dias minha esposa foi procurar um tênis, porque ela estava machucando o pé dela, o tênis que a gente comprou, tênis baratinho, né? Tênis de camelô. Fala nada para ela que eu falei isso não. Não fala para ela não, você vai me arrumar problema. Tênis de camelô. Aí estava olhando e falou, vou comprar um tênis de marca, filho, porque está doendo meu pé para cá. Eu falei, tá bom, vai ver. Ela olhou e falou assim, não quero não, filho. Eu falei, por quê, filha? Olha aqui, me mostrou R$ 700, o mesmo preço. Aí você vê o pessoal andando com esses tênis aí e paga. Num tênis é capaz de pagar 10 parcelas de um cheque. Numa camisa, numa roupa é capaz de pagar 10 parcelas, não sei. Para fazer uma viagem ali para a região do lago, 10 parcelas, não sei o quê. Mas para fazer um trabalho, para aprender mais, a pessoa critica o pastor que fez. Irmãos, o povo de Deus tem que ser mais esperto. Tem que ser mais esperto. Tem gente, no último jogo que teve um jogo aí no Maracanã, que teve um grupo que pagou R$ 1.000 para ver os jogadores e o time perdeu, bem feito. Desculpa, irmão, mas poxa, R$ 1.000 e fica criticando o pastor que pede oferta de 100, 200, 500 e R$ 1.000 para ir lá. Teve gente que pagou 1.500, R$ 1.500 para ir ver o time jogar e o time perdeu. Ainda perdeu. E você vê lá o pessoal alegre, pulando, jogando as coisas para o alto. E aí o povo de Deus quer criticar porque o homem tem um trabalho da vida dele inteira, 40 anos dedicado àquele trabalho, e ele está, depois de dar uma aula já deu uma aula gratuita. Agora ele está dando a extensão da aula, que é o trabalho dele, e ele quer que dê de graça. Que legal, né? Essa é a sabedoria terrena. É diabólica isso. Amém, irmãos? Achar que as coisas acontecem como mágica é sabedoria terrena e diabólica, não é mágica, não é fé. Culpar a Deus porque está tendo guerra e tem inocente morrendo, mas ele quer o quê? Parece aquele filme do Papa-Légua, né? Que explode, aí o pessoal... Aí depois sai correndo de novo, come até a bomba explode dentro do boneco, e o boneco solta uma fumacinha assim. Não, é guerra, irmãos. Isso é coisa séria que está acontecendo aí. E é a volta de Cristo. É um dos sinais. Ele avisou que aconteceria e a gente está brincando. A gente está querendo sair da igreja porque está aborrecido por causa de bobeira. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Aí ele vai falar da sabedoria do alto. Eu queria falar isso com você antes da gente terminar e orar. Porque agora Deus vai dar a característica da sabedoria que é de Deus. Dá para você identificar perfeitamente quando uma pessoa, mesmo sendo de Deus, não está fazendo uso da sabedoria de Deus. Se você ficar esperto, você percebe na hora. Amém? Aí sim, aí você vai saber distinguir os que estão agindo corretamente daqueles que são tudo malandro, de malandragem. Aí você consegue perceber. Mas tem que ter a sabedoria de Deus para perceber isso. Como que você vê? Olha só. Ele fala então, né? Versículo 16. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Toda obra perversa começa a partir daí. De uma sabedoria terrena, humana, animal e diabólica. Não é essa sabedoria que Deus pede da gente, não. Agora, olha a sabedoria que Deus pede da gente, que Ele dá para a gente. 17. Mas a sabedoria que vem da onde? A sabedoria de Deus. Ela é primeiramente o quê? Pura. Olha para mim. Não lê mais nada, não. Tudo o que você fizer, mesmo sendo cheio de boas intenções, se não for algo puro, já não vem de Deus. Entendeu? Então, o homem vai ajudar a vovozinha a atravessar para o outro lado. Quem vê vai falar assim, coisa linda. Que coisa linda. Ainda existe gente boa no mundo. Ainda existe gente boa no mundo. Ainda há esperança para a humanidade.
Olha o jovem atravessando a vovozinha. Mas chega do outro lado, ele vai cantar a vovozinha para conseguir alguma coisa. Aquilo foi puro? Não, se fosse puro, ele chegaria do outro lado, não pediria nada. Mas ele fez uma coisa boa? Fez ou não fez? Fez. Mas foi puro? É sabedoria terrena, animal e diabólica. Entendeu? Então eu tenho que ter muito cuidado com as boas intenções, sabe? Entre aspas, boas intenções. Tudo começa com a pureza da intenção do que a pessoa está fazendo aquilo. Ali você já percebe se é a sabedoria de Deus. Deu para entender sim ou não? Um homem chegou na igreja, uma igreja que eu pastoreei. Ele com a filha dele jovem. Ele tinha uma picape. Esse homem se firmou na igreja. Depois tornou-se até obreiro e pastor. Uma bênção. Aí um dia desse eu estava vendo o pessoal jovem, e ele botava o pessoal na picape e levava para lá, levava para cá, o pessoal na picape levando para lá, levando para cá. Eu chamei o pastor, vem cá. Quem que autorizou ficar pedindo ao irmão que é recém-convertido para ficar usando o carro dele para lá e para cá? Porque ninguém me pediu isso. Ninguém falou nada comigo. Ah, não, pastor, ele para onde a gente vai, ele quer levar, ou vocês estão pedindo a ele? A gente pediu para ele, porque ele tem um carro grande. Falei, irmão, o homem é recém-convertido, você nem conhece a história do homem. Você não sabe se ele está saindo da feitiçaria, não sabe se ele está saindo do tráfico, se ele pode estar correndo um risco de vida. Você não sabe o que ele é. Ele veio por causa da filha e está se convertendo. E vocês estão se aproveitando da boa fé do rapaz. Porque ele agora está amando o que está acontecendo na família dele e vocês estão se aproveitando. Que negócio é esse? Está errado. Chame ele aqui. Aí falei o nome, não vou falar o nome dele. Hoje ele é pastor nosso, não vou falar o nome dele. Eu falei, vem cá. Naquela época não era, estava recém-convertido. Falei, amigo, não me leve a mal, não. Não fica triste comigo. Mas o meu povo aqui está abusando da sua boa fé. Pegando o seu carro toda hora, tirando o senhor de trabalho, fazendo o senhor vir aqui correndo com o carro. Ah, pastor, mas eu estou gostando de fazer, eu entendo. O senhor é recém-convertido, o senhor está amando tudo isso? Quem não está amando uma coisa dessa? Quem não vai amar uma coisa dessa? Também vendo um monte de jovem desse jeito aí. E a sua filha junto. Mas eu peço ao senhor, não se prejudique por nada. Não perca trabalho, não perca seu tempo, não se prejudique, não faça isso. Ninguém tem direito de ficar pedindo nada para o senhor aqui. Aqui a gente não trabalha assim. Aí falou, pastor, obrigado. Naquele dia em diante, ele ajudava, mas ele diminuiu a ajuda. Então, esse homem já estava fazendo esforços, mais do que ele podia fazer, para ajudar as pessoas ali, que estavam se aproveitando da boa fé dele, que era recém-convertido na igreja. Não se faz uma coisa dessa. Isso não é sabedoria de Deus. Isso não é algo puro. É esperteza. A gente está aproveitando a boa fé da pessoa e a pessoa às vezes larga o trabalho e vem correndo só para carregar um para ali, um para cá, um para lá. Podia ter ido a pé, podia ter ido de bicicleta, podia ter ido de ônibus, mas fica se aproveitando da pessoa. Entendeu? Não é que você não pode ajudar. E é bom que você se prontifique a ajudar a obra de Deus, levando, às vezes a gente precisa fazer visitas, graças a Deus, hoje a gente tem a Kombi, né? E graças a Deus que o irmão aprendeu a dirigir mais ou menos a Kombi. Quebra o galho, né? Quer dizer, mas, graças a Deus. Mas, às vezes faz falta sim, alguém que seja disposto a ajudar, levar aqui, fazer visita, ir no hospital, ir no cemitério, fazer um enterro, essas coisas assim fazem falta. Mas, irmãos, o rapaz era recém-convertido. Primeira coisa para você ver se a coisa é de Deus, tem que ser puro. Entende? Quando eu peço ajuda aqui, você não vê apontando para ninguém. Você nunca me viu fazendo isso. Nunca me viu fazendo isso. Quando eu peço para pintar a igreja, eu peço para a igreja toda. Entende? Quando eu botei o sistema de televisão numa outra igreja que eu passei,
A igreja falou assim, não, a gente está segurando a despesa. Eu falei, mas eu quero botar um sistema de televisão. Ah, vê o que o senhor faz. Eu falei com a igreja toda, era uma santa ceia. Eu falei, pessoal, eu queria que se você pudesse juntar e fazer uma oferta, porque eu quero botar uma televisão aqui e uma lá, para a gente. Faz pauta. E no final do culto, uma senhora, que era empresária, me procurou e falou assim, pastor, qual é o tamanho da televisão? Tal. Qual é o tipo de televisão? Tal. Foi o que eles falaram que era bom para colocar. Pastor, não se preocupa mais com isso aí. Eu vou mandar entregar na igreja aqui 2 televisões. Acabou. Eu não apontei o dedo para a empresária da igreja. Entendeu? Você está entendendo? Sim ou não? Eu não estou me aproveitando porque aquela pessoa é bem de vida. Não me aproveitei. Eu falei com a igreja toda. Quem pode ajudar, no final fala comigo. E se todo mundo pudesse ajudar, aí eu falei logo. Na reunião seguinte eu falei, pessoal, aquela ajuda, esquece, não precisa mais não, porque uma pessoa só foi muito usada por Deus aí para nos dar as 2 televisões. Aí todo mundo aplaudiu a Jesus, foi aquela bênção na igreja, e ninguém precisou ajudar mais. Nós temos que fugir dessa sabedoria que não é pura, que tem malícia no coração, que tem cheio de maldade, que te ajuda com uma mão e está tirando com a outra. Entende? Nós temos que fugir dessa sabedoria, porque essa sabedoria é terrena, é animal e ela é diabólica. E contamina. Tudo que é diabólico contamina. Tudo que é diabólico destrói. Lembra o que Jesus falou sobre o diabo? O que ele veio fazer no mundo? 3 coisas. De novo. Foi o que o diabo veio fazer: matar, roubar e destruir. Eu tenho que buscar a sabedoria do alto, e que começa sendo pura. Amém? Aí ele vai falar das características dessa sabedoria. Você quer ser uma pessoa tranquila, irmão, que vence suas batalhas? Está aí, ó. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. Depois, só depois, viu? Então começa por aí. Tem que ver a intenção. Tem que ver a intenção. Pura é 17. Primeiramente pura. Depois, pacífica. Então a sabedoria de Deus gera paz. Pacifica. Organiza as coisas. Coloca tudo no lugar. Não bagunça não, não é de confusão não. Então a sabedoria do alto é pura, depois pacífica, moderada. Entende? Você entende porque uns dias atrás aí eu falei de academia, peguei no pé das pessoas crentes que vão para a academia e que usam aquelas roupas justas no corpo, que colam na pele, verde, abacate que se vê de longe, a calça tão grudada que os homens passam e vê tudo, e mexe com a pessoa sendo de Deus. Como é que faz ginástica lá? Aquela ginástica doida lá que tem que botar a perna lá para o alto com aquela calça. Ah, mas está cheio assim, mas você é crente agora. Lembra que eu falei que o nosso corpo não é nosso? Eu tenho que perguntar ao dono do corpo o que eu faço com o meu corpo. O dono do meu corpo é Jesus Cristo. Eu tenho que perguntar a ele o que eu faço com o meu corpo. Mas tem gente que bota aquela, além de botar uma roupa sensual, ainda bota com aquela cor que cheguei que lá... Parece um vagalume passando lá no shopping do outro lado. Daqui você vê. Parece aquele vagalume passando verdinho assim. Povo de Deus. Eu não estou falando do pecador lá fora, não. Estou falando de gente da igreja, que não sabe se vestir. Ô, pastor, aqui agora é a igreja que pega no pé com vestimento. Não é não, mas... não é não. Cada um sabe da sua vida, mas está errado. A gente tem que ser moderado, isso é sabedoria de Deus, irmão. Seja moderado na sua roupa. Homem de Deus, você engordou, tem que trocar de roupa. Ah, não tem dinheiro, dá um jeito, vai na costureira, manda abrir. Mas tem, poxa, esses dias eu fui no restaurante. Tudo bem, é um pé de chinelo, um restaurantezinho, de R$ 9,99 a comida, era barato. Mas o rapaz me deu vergonha. Eu nem deixei a minha esposa ir no balcão assim, eu nem deixei ela aí não. Falei, não, deixa que eu pago, fica aqui, eu vou lá pagar. Porque o rapaz estava com uma calça que não era mais dele, já foi dele há uns 10 anos atrás. Aquela calça não era mais dele não era. Não conseguia fechar, o negócio estava quase arrebentando aqui. Aí fica aquela coisa...
falei assim, bom, tá de brincadeira? O povo de Deus tem que ser moderado. Tem gente que conversa na rua, parece que está discutindo. Já conheceu gente assim? Eu conheci alguma pessoa assim. Você pensa até que é briga. Que a pessoa não tem, sabe, moderação para conversar. Ela faz um monte de gestos, parece que vai dar um soco. Eu uma vez peguei um pastor assim. Rapaz, o homem tinha quase 2 metros de altura. Grande. Aí ele estava na portaria conversando com outro pastor que era baixinho, magrinho. E eu estava no escritório olhando assim pelas câmeras. E parecia que ele ia bater no homem. Né? Ele grandão, né? E ele começou a falar e começou a fazer assim. Aí eu falei assim, vai bater. Daqui a pouco vai ter 2 pastores na portaria se pegando. Aí eu saí do escritório correndo, o escritório era atrás. Eu estava vendo, eles estavam lá na frente. Eu saí correndo, o que está acontecendo? Vocês estão doidos? Brigando na portaria. Não, pastor, a gente já está conversando. Conversando? Eu vou te mostrar na gravação o que você está conversando ali. Aí mostrei, falei, isso é conversa ou é briga? Olhando assim parece que é briga. Poxa, irmão, tem que ser moderado. Tem que ser moderado. Que gritaria é? Ô, João! Vai jantar não? Vai tomar banho, seu preguiçoso. Tem que ser moderado, irmão. Que gritaria é essa? Tem que ser mais moderado. Nós temos que saber. A gente está vendo, cara, eu estou brincando um pouquinho para se contrair, mas a gente está vendo sabedoria do alto. Primeiramente pura. Primeira coisa. Não adianta falar manso também, você tem malícia, tem que ser puro. Mas depois tem que ser pacífico, gerar paz, e tem que ser moderado. A gente tem que ser moderado. O povo de Deus tem que ser moderado. Eu passava com a minha esposa na rua, e veio uma menina que eu fiquei com vergonha. Uma jovem, gente. Sabe, ela estava com a roupa que eu tive que olhar para o alto assim, ó. E eu não sei o que é isso que se colocam assim. Irmão, chegava primeiro o cílio. O cílio chegou do outro lado da rua. E o cílio chegou do outro lado da rua onde a gente estava, e ela estava no meio da rua ainda, atravessando. De tão grande que era o negócio. Tem coisa que não é mais para vocês, não é mais para a gente. A sabedoria do céu é moderada. Você não quer aparecer. Você não quer se destacar. Você se destaca por quem você é. Não pelo que você se tornou. Você é servo de Deus. Serva de Deus. Isso é sabedoria. Quando Deus liberta uma pessoa, você vai ter que ver essas características nessa pessoa. Ela fica mais moderada. A que gritava não grita mais. A que andava com o corpo de fora não quer andar mais. A que vivia xingando a cada frase, para de xingar. Porque a gente vai... É a sabedoria de Deus. Ela vai entrando e a gente vai se tornando pessoas moderadas. Entendeu? Exatamente. Então a gente a sabedoria que vem do alto. Primeiro pura, primeira coisa. Esquece a malícia agora. Eu não vou tratar você para tirar alguma coisa de você aqui atrás. Não, eu vou tratar você bem e vou tratar o outro bem e o outro bem. Não vou tratar você bem porque você tem uma Mercedes e vou tratar o outro, ou não, nem tratar com o outro só porque ele tem um Fusquinha. Não, vou tratar o do Mercedes e o do Fusquinha igual. A sabedoria começa pela pureza aí. Tá? Depois, pacífica. O povo de Deus é para pacificar. Então, mas guerra. Então vamos orar pela paz de Jerusalém. A Bíblia manda orar pela paz de Jerusalém. Mas também você não tem que ser bobo agora, achar que numa guerra eles vão sentar numa mesa, tomar um café e resolver quem vai dar a terra para quem. Não é assim. Guerra é guerra. E vai acontecer o que está acontecendo. Infelizmente. Não tem nada a ver agora com a maldade de Deus, que Deus está sendo mal. Para de questionar Deus, tá? Pacífico. Tem que ser moderado nas suas ações. Tem que ser, outra característica da sabedoria de Deus. Tratável. Irmãos, você conheceu alguém intratável? Você já conheceu alguém assim? Intratável? Quem já conheceu alguém assim? Já conheceu? É difícil ou não é? Intratável. Nada tá bom. Grosso
ignorante, intratável. Você não consegue ficar 10 minutos perto dessa pessoa sem se aborrecer. São gente intratáveis. Incrível, incrível. Não dá, você não consegue. É difícil, irmão. Parece um motoqueiro que eu parei o carro assim, ele parou do meu lado assim, entre o meu carro e o meio-fio. Poxa, era para parar atrás, mas ele parou do lado. O sinal abriu, aí eu, receoso de sair com o carro e ele sair com a moto e a gente se chocar, eu virei para ele e falei assim, pode ir. Eu esperei para ele ir. Ele saiu me xingando e ainda parou na minha frente e olhou para trás. Eu dobrei o braço e fiquei olhando para ele. Falei, esse cara é idiota, o que ele é? Que perturbação é essa? Eu falei para ele, pode ir, amigo. Eu fui educado com ele. Tem gente que é intratável. Até para ser educado é difícil. Uma pessoa intratável. Não seja desse jeito. Isso não é sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, você sabe tratar com as pessoas e deixa as pessoas tratarem com você e você moderadamente trata aquele assunto. A gente é diferente, irmão. A sabedoria de Deus é diferente. Está dando para entender, sim ou não? Intratável. Muitos anos atrás, eu ajudei um jovem, precisava de muito de ajuda. Recém-casado, a namorada engravidou, aquela coisa toda. E eu fui, ajudei esse jovem. Como que isso ajudou? Eu tinha um carro. Eu vendi o carro para ele poder trabalhar, para sustentar a família dele. Ah, mas isso não é ajuda, o senhor se deu bem. Não, você não entendeu. Eu dei o carro para ele trabalhar, e ele me pagava uma mixaria por mês. Até tanto tempo. Quando desse o valor do carro à vista, sem juros nenhum, o carro seria dele. Porque era um carro já usado, e eu já tinha dinheiro para comprar outro, tinha juntar dinheiro para comprar outro. E eu falei, vou te ajudar. E decidi fazer. De coração, Deus mandou fazer aquilo. Dei o carro para ele trabalhar. Ele trabalhava, ganhava o dinheiro dele. Esse negócio de Uber, quando começou, né? Ganhava o dinheiro dele. Aí, parte do dinheiro que ele ganhava, ele me dava, que era uma parcela pequena. Ele ia ficar uns anos aí me dando só aquele valorzinho por mês, e o valor seria o mesmo valor. Acho que 7.500, uma coisa assim. Não vai ter juros, não vai ter nada, é só para você trabalhar. Era como se fosse um aluguel de carro, só que ele estava pagando. O carro seria dele. Ele não conseguiu. Passou 2, 3 anos, pagou nem a metade. Nem a metade do carro, nem 3.000 ele pagou. Ele não conseguiu. Aí ele vendeu o carro, comprou outro. Eu falei, você não podia vender o carro não era seu. Mas ele vendeu o carro, comprou outro. Passou, estava desesperado, o carro estava começando a dar problema, não conseguia consertar, comprei um mais novo, para poder pagar o senhor. Eu falei, rapaz, você não vai conseguir me pagar. Porque agora você está pagando uma parcela de carro, se você não estava pagando antes, como é que você vai me pagar? Não, pastor, mas o carro é novo, vou pagar. O senhor sabe que eu amo o senhor. Até hoje ele me liga, fala que me ama. Fazer o quê? É o amor, né? Passou 1 mês, 2, 1 ano, 2 anos, 3. A coisa foi passando. Um dia ele me ligou, falou, pastor, estou todo envergonhado, estou até pensando em sair da igreja. Eu falei, amigo, olha para mim. Esse dinheiro não está me fazendo mais falta. Já passou tanto tempo, já não está me fazendo mais falta. Eu vou perdoar a sua dívida. Cuida da sua família. Já estava indo para o 2º filho. E para de fazer filho. Falei com ele. Agora já está com 3. O garoto não para. Aí ele falou, o senhor é demais. Eu falei, não sou demais não, irmão. Só que eu não vou ficar com ódio de ninguém, com raiva de ninguém, chateado com ninguém. Esse dinheiro, graças a Deus, não está me fazendo mais falta. E nem esse carro está me fazendo falta. Então, segue sua vida. E esquece. Você mal está sustentando a sua família.
E veja o que você está fazendo da sua vida para gastar e não sustentar sua família direito. Hoje, esse rapaz, depois que eu fiz isso, se firmou com Deus, sustenta a família com 3 filhos, e hoje ele faz a obra de Deus. Eu gosto de acreditar que a minha atitude tratável, a maneira como eu tratei o assunto, ajudou para ele se firmar. Amém, irmãos? Não estava me fazendo mais falta. Seria só questão de hombridade. Ter que me pagar o que deve. Não estava me fazendo mais falta. Sim. Eu fui e liberei aquela dívida toda. Não precisa me dar mais nada, não me dá mais nada. Primeiro eu botei só R$100. Falei, não, baixa para R$100, me dá só. Nem R$100 o homem conseguia me dar mais. Falei, não, tá, chega. Eu estou me aborrecendo com isso, está roubando a minha paz. Está liberado, irmão, está perdoado a sua dívida. Cuida da sua família aí. Ah, pastor, o senhor é demais. Não sou demais coisa nenhuma. Eu só não quero ficar agora me aborrecendo por causa de alguns reais. Não vale a pena. Amém, Jesus? Perder uma alma, perder uma vida, esquecer quem eu sou, que eu sou um pregador, começar a bater na porta, botar na justiça. Podia fazer tudo isso. Ir lá, falar com os sogros, falar com o pai, falar com a mãe. A avó dele era uma serva de Deus. A avó dele soube, não sei por quem que falou com ela, eu acho que foi ele mesmo que falou com ela, não lembro agora, ela veio toda envergonhada falar comigo. O meu neto, ele não é assim, o senhor sabe, ele é honesto. Eu falei, não, calma. Serva, entendeu? A gente precisa ser tratável. Sabedoria de Deus, tratável. Precisa saber tratar os assuntos. Precisamos ser mais moderados. O erro foi meu em ter ajudado uma pessoa que eu via que não tinha sabedoria para me pagar depois. Mas eu não sei, Deus mandou fazer, irmão. Os garotos que trabalham comigo sabem como é que eu sou. Quando Deus manda fazer, eu faço. Se a pessoa não for honesta comigo, é ela que vai perder, não sou eu. Deus mandou fazer, eu faço. Se eu puder fazer, lógico, se tiver o meu alcance, fazer. Entende? Quer dizer, fazer o quê? Tem que ser tratável, sabedoria que vem do alto. Eu nunca tinha falado isso para ninguém, estou falando para vocês agora. Aliás, tinha falado sim, mas não assim no púlpito. Pura, primeira coisa. Depois, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia. Acabei de falar sobre isso agora, misericórdia. O rapaz não tinha de onde tirar. Mal sustentava a família. E eu tive misericórdia dele. Claro, já tinha organizado a minha vida, não precisava mais. Então, já que eu não precisava mais, então eu perdoei a dívida. Tá bom? Não estou dizendo que você tem que fazer isso. Eu tinha todo o direito de cobrar. Só que eu não fiz. Preferi perdoar. Até porque eu conheci o rapaz. Bom. E de bons frutos. Tem que ter bons frutos. Olha quantas características tem a sabedoria de Deus. Você vê uma pessoa que diz que é de Deus, mas só está dando mau fruto, separando, discutindo, gritando, brigando, devendo, mentindo. Não é de Deus. Isso é coisa terrena, animal e diabólica. Dá para perceber na hora quando uma pessoa está bem com Deus, irmão. Dá para perceber. Fica poucos minutos perto de uma pessoa, se você for sábio, você vai perceber se aquela pessoa está bem com Deus ou não. Você vê logo a sabedoria, a maneira como a pessoa trata a vida dela, a maneira como ela trata o seu próximo, a maneira como ela se veste, se fala, tudo se percebe na hora. Dá para perceber se a pessoa está bem ou não com Deus. Dá para perceber. Então, pura primeiramente. Tudo tem que ser puro, tá? Pacífico, moderado, tratável, cheio de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade. Não tem essa história, porque ele é meu amigo, ele vai estar sempre certo, e o outro que não é meu amigo vai estar sempre errado. Não. Está errado, está errado. É meu filho, está sempre certo. É o filho do outro, está sempre errado. É sempre o filho da vizinha que desvia o filho da pessoa. Já notou isso, né? Seu filho está desviando o meu filho. Aí a mulher fala assim, não, é o seu que desvia o meu. Aí pronto, aí começa aquela... Na verdade, está um desviando o outro, e às vezes é o próprio filho da pessoa que não vale nada, está precisando se converter, se libertar, mas a pessoa não enxerga. O problema é sempre o filho da vizinha. Sem parcialidade, ele fala, não, está errado, está errado.
Tem esse negócio de ficar parcial, não. Você é imparcial, você resolve. Ou você é de uma coisa ou você é de outra coisa. É sim ou não. Essa é a sabedoria de Deus. É sim ou não. Ou é bom ou é ruim. Ou sou de Jesus ou não sou de Jesus. Ou estou na igreja ou estou no mundo. Não tem parcialidade. Amém? E a última característica. Sem hipocrisia. Essa aqui é difícil, hein? Porque o que tem de gente hipócrita, né, irmão? Eu faço, mas você não faz. Faz o que eu faço, faz o que eu mando, não faz o que eu faço. Não é hipocrisia? Eu amo a minha mãe. Minha mãe já está com Jesus agora. Meu pai também. Meu pai já faleceu. Não sei se meu pai faleceu com Jesus, não. Minha mãe com certeza faleceu com Jesus, mas o meu pai eu não tenho certeza. Os dois já faleceram, não tem pai e mãe mais. Mas amo os dois. Amo os dois. Foram muito bons para a gente. Embora não conhecesse Jesus, sempre educou a gente na linha correta. Duro. Minha mãe até, às vezes, além de dura, era aquela que batia. Meu pai soprava, ela batia. Mas sempre com a intenção de educar. Nunca era espancar, nada de espancamento, nada de... Mas batia, mas pegava pesado. E a gente era levado, merecia levar uns tapas mesmo. Amém? Mas a minha mãe falava para eu não fumar e mandava eu pegar cigarro para ela toda hora. Isso é hipocrisia, irmão. Com respeito pela minha mãe, tá? Eu amo minha mãe. Mas isso é hipocrisia. Como que um pai e uma mãe acha que o filho não vai beber se o filho abre a geladeira e está cheio de cerveja na geladeira? Se esse filho não se converteu ao evangelho, e se por natureza própria ele não tiver nojo de bebida, pelo que ele vê em casa, dificilmente ele não vai beber. 99% dele beber. Ele, todo final de semana, ele vê o pai bebendo. E rindo, gritando, falando alto, se divertindo. É muito bom isso. Meu pai fica alegre quando bebe. E abre a geladeira e só tem mais bebida do que água. Como que não vai? Até parece que criança não é, como é que fala? Não é, absorve como esponja, não é? Mas tem uma palavra, me fugiu aqui agora. Curiosa, né? A minha mãe falava, pega o cigarro lá, Ednilson. Não acende não, hein? Não acende não. Ela está aguçando a minha curiosidade. Por que eu não posso acender se ela gosta tanto? Mas se ela gosta tanto, por que o que é tão bom que eu não posso? Se é tão bom. Estou muito nervosa. Pega o cigarro lá para mim. É tão bom que acalma até o nervosismo dela. Uma hora eu comecei a acender. Com 9 anos já bebia cachaça. Com 13 já usava drogas. O vício entrou na minha vida. Mas vai entrar, ué. Irmãos, a gente tem que... Assim, tem que... Ele fala uma coisa antes. Eu vou parar aqui que eu estou demorando demais. Acho que é porque eu não preguei quarta-feira. Aí está com saudade de pregar. Ele fala no versículo 14 assim, ó. Mas se tens amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Ele fala, não mintais contra a verdade. Deus está te confrontando com a verdade, te mostrando. Está errado. A gente, às vezes, na nossa hipocrisia, a gente acha que tem sabedoria maior. E acha que vai dar resultado melhor. Se fizer do nosso jeito. Do jeito que aprendemos lá atrás. O que meu pai me ensinou, minha mãe me ensinou, eles ensinaram muita coisa boa. Muita coisa boa. Mas eles não tinham Jesus. Quando eu fui ensinar meus filhos, eu ensinei tudo diferente. Porque eu já tinha Jesus. Algumas coisas eu agreguei e outras coisas deixei de lado. Não ensinei como eles ensinaram. Amo meus pais. Procuraram me dar a melhor educação dentro da pobreza que a gente vivia. A gente realmente tinha uma vida muito difícil. E eu entendo isso hoje.
Mas falar para eu não fumar, ou não acender o cigarro, fumando direto, você acha que vai acontecer o quê com esse filho? Todo mundo. Lá em casa não sobrou um. Enquanto a gente não começou a se converter, todo mundo fumava, todo mundo bebia. Todo mundo. E eu fui além. Que aí eu terminei indo para as drogas também. Então, você está entendendo a hipocrisia, como é que fica? E a gente não percebe que a gente está sendo hipócrita? Cuidado com esse espírito, porque isso é sabedoria terrena. Não minta contra a verdade, Deus está te mostrando. Você não pode falar uma coisa com alguém que você mesmo não pratica, isso é hipocrisia. Os religiosos lá nesses tempos aqui, os tempos bíblicos, eles faziam isso direto. Eles obrigavam as pessoas a fazerem coisas que eles mesmos não faziam. Ou queriam que eles não fizessem coisas que eles faziam. Isso é hipocrisia. Amém, irmãos? Isso é hipocrisia. E essa sabedoria é terrena, animal e diabólica. Vamos fugir dessa sabedoria e buscar de Deus, aí vamos viver melhor. Aí vamos viver melhor. Aí você vai ver uma igreja próspera. Você não vai ver o irmãozinho na igreja passando necessidade, passando fome. Você vai ver a pessoa vencendo doença. Você vai ver a pessoa restaurando lá. Você vai ver a pessoa sorrindo, porque tem gente na igreja que ainda não sorri. Tem uma coisa que eu fico aborrecido com o diabo, irmão. É ver o crente com cara aborrecida. Parece um bulldog. Sabe, crente bulldog. Eu não gosto disso, irmão. Jesus morreu por nós na cruz, deu vida eterna, e a pessoa fica aquele crente bulldog. Nada contra o cachorro bulldog, não, tá? É porque ele tem aquela cara de... Aquela cara assim, achatada assim. E tem gente que fica, sabe, não consegue se soltar. Busca a sabedoria do alto. A gente serve a Jesus, irmãos. Criou os céus e a terra e morreu por você numa cruz. Pastor, mas hoje eu só tenho arroz para comer. Amanhã vai ter o bife. Não precisa nem pedir ao presidente a picanha, não. Deixa ele com a picanha dele lá. Amanhã vai vir alguma coisa. Eu conheço um pastor que ficou 3 meses comendo abóbora. 3 meses. Porque ele foi pregar no interior. Isso é real, tá? É real. Foi pregar no interior e quando as pessoas traziam oferta, traziam só abóbora. Porque lá tinha muita plantação de abóbora. Ele comeu abóbora direto. Ele falou, não aguentava mais ver abóbora. Aí ele falou assim, poxa, eu dei graças a Deus que chegou a família lá na igreja e começou a dar oferta galinha. Porque essa família criava galinha e não abóbora. Aí eu falei, agora eu vou poder comer a galinha também. Aí ele falou que foi esperto, em vez de comer a galinha, cuidou da galinha, a galinha começou a gerar ovo, aí ele começou a ter ovo. E aí foi assim que ele cresceu. E a igreja era só gente de interior mesmo. E ele falou, eu dava graças a Deus, foi o melhor tempo do meu ministério. Poxa, que coisa boa. Amém, irmãos? Para de reclamar da vida. Agradeça a Deus por estar aqui. Amém? Eu tenho agradecido muito a Deus, irmãos. Porque a gente, assim, tem um país que pode ter tudo e tem tudo. Desculpa a expressão que eu vou usar aqui, desculpa, mas um jornalista idiota, só assim mesmo para falar, desculpa, falou assim, perguntou assim, para uma pessoa que está lá em Israel, você diria que aí em Israel está parecido com aqui no Brasil, em termos de bandidagem, de droga? Aí o entrevistado falou assim, você está de brincadeira? Isso aqui é guerra, a bomba está explodindo, tem mulheres, crianças sendo explodidas aqui, você está querendo comparar aqui com a violência daí? Você está de brincadeira comigo? O homem ficou chateado com isso. Sabe, tem gente que é muito sem noção da bênção que Deus tem dado. Não presta atenção no que Deus tem dado de bênção. E reclama de tudo. De tudo, irmão.
Vamos agradecer mais a Deus. Amém? Sabedoria de Deus, do alto, e não sabedoria terrena, animal e diabólica. Fique de pé, vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, eu venho